Com muita alegria, nós queremos anunciar o palestrante desta noite. Tadinho, ele é professor, mas tudo bem, quem vem para sofrer, vem para sofrer mesmo. Missionário. Professor, pós-graduado Lato Sensu em Administração de Recursos Humanos, espírita desde 84, tendo iniciado na Seara Bendita, Campo Belo, São Paulo, capital. Palestrante, expositor do Evangelho desde 93, professor da área de ensino da Seara Bendita desde 94, extensão em bases biofísicas e epistemológicas da integração cérebro-mente, corpo-espírito na Pineal Mind, lá com o Dr. Felipe, né? Pineal Mind USP em 2000, atua como palestrante em outras instituições espíritas desde o começo, desde o ano de 2000 agora, desse comecinho deste nosso século. É com muita alegria que anuncio para nossos ouvidos e corações Deonéio Nascimento da Cruz. Eu já havia esquecido que o currículo estava com a Beth. Eu falei, onde é que tiraram todas as informações? Mas no início, não é, das nossas conversas, você havia perguntado, e aí eu falei de onde, e aí pronto. Por isso que sabem de mim agora. Já não estou mais tão escondido assim. Boa noite a todos. Espero que estejam aproveitando o melhor momento possível, que é este. Eu gosto de dizer nas casas onde vou que este é o melhor lugar para se estar hoje a esta hora. Outras horas virão e outras coisas iremos fazer, mas a esta hora, hoje, este é o melhor lugar para se estar. Eu dou graças a Deus por nós termos escolhido estar juntos aqui. Que bom, que bom. O tema, eu acho que de repente até me atrasei um pouquinho, senão ela até falaria, mas é na passarela da vida evoluímos. Tem alguma coisa a ver com essa semana? E realmente tem. Esse tema eu trabalho em todas as casas, sempre no mês de fevereiro e março. Então, geralmente, uns 15 ou 20 dias antes do carnaval e uns 15, 20 dias depois do carnaval, tanto que esse tema vai para umas 3 casas. Se Deus quiser, para nós falarmos. Ele surgiu há alguns anos, acho que já faz uns, 15, 16, não me lembro quantos anos faz. E estávamos juntos com outros expositores do Evangelho e de repente, por algum motivo, acho que alguém suscitou um assunto e comecei a ter umas ideias lá e comecei a pôr no papel e de repente aqui na pessoa até falou, você vai falar de escola de samba? Eu falei, olha, talvez, só sei que depois fluiu, e nós estamos então hoje conversando sobre isso. Mas qual que é a ideia de um tema como esse? Na passarela da vida, evoluímos. Qual que é a ideia? A ideia é nós sabermos se há ou não relação naquilo que falam de que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Já ouviram falar disso? A arte imita a vida ou será a vida que imita a arte? E é alguma semelhança dentro desse sentido, ou dentro desse patamar que nós encontramos. E fomos buscar nesses quesitos que foram julgados aí essa semana. Antigamente parece que havia um outro quesito a mais, mas de qualquer forma, os quesitos que são avaliados nessas escolas de samba realmente. E nós pegamos lá o título de cada um deles: enredo, samba enredo, comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, o pavilhão que a mestre-sala e a porta-bandeira leva, não é um quesito, mas nós colocamos aqui no nosso tema. Também bateria, evolução, harmonia e conjunto, fantasia, alegoria e adereço. De antemão eu já digo que não dá para falar tudo. Inclusive me falaram que eu vou até meia-noite, 15 para meia-noite, como é que é mesmo? 11h45? É só para eu saber até que hora vai, né? 11h45 eu acho. Mas se não for, eles vão me dar um cutucão, eu tenho certeza. Então, com certeza também não dá geralmente para falar todos esses quesitos. Por isso nós começamos aí com alguns que selecionamos, já colocamos na ordem. Se der para chegar até o final, bem. Se não der, pelo menos o que nós visualizamos
continua sendo passado adiante. Então, não tem aqui esse tema a intenção de ser uma tese acadêmica, ou seja, a intenção aqui não é ser ipsis literis, tal qual é um julgamento ou que algum dessas pessoas treinadas tem que observar. O importante aqui é nós pegarmos algumas ideias. Por exemplo, enredo. Nós estamos aqui em doutrina espírita. E uma das coisas que nós aprendemos é: todos nascem com algum planejamento nesta encarnação. Já ouviram falar disso? Acham isso coerente? Dentro de nossa doutrina, sim. E aí, no que diz respeito à passarela da vida, tem algo que é bem semelhante. Primeiro, quando nós vemos as escolas aí na arte, não é? Se apresentando, tem um local lá que chama concentração. Já ouviram falar disso? Concentração. Na concentração, eles ainda não estão desfilando, mas estão todos ali presentes. Isso para nós, na nossa analogia, já é algo que tem a ver com a nossa pré-existência, ou seja, não iniciamos na hora que o sino tocou ou que o apito tocou. Nós já estávamos, antes mesmo de iniciarmos nossa trajetória nessa passarela da vida, já estávamos de algum modo numa concentração, numa espécie de preparação. Isso já é o lógico para cada um de nós. Todos aqui já ouviram falar que nós somos espíritos eternos e por isso pré-existíamos antes desta encarnação. Isso também é comum para todos aqui? Ótimo. Então nós já sabemos que tinha mesmo alguma coisa a ver antes de o apito tocar, antes do sinal tocar, para nós iniciarmos, já tinha alguma coisa acontecendo. E era toda uma preparação. Em alguns livros do André Luiz, tem lá o pessoal que às vezes está já morrendo de saudade, antes mesmo de encarnar. O outro lá que sente que está ligado já, ou seja, já está começando o processo dele de volta. E alguns também que estão festejando a oportunidade de voltar ao planeta, no novo corpo, para dar sentido ao seu aprendizado e à sua vida. Então, no momento de concentração, é isso que está acontecendo. E aí, nós também descobrimos, por analogia, que nenhuma escola, quando eu falo escola, são essas de samba aí, dessa festa que nós vimos, nenhuma escola vem para a passarela sem que tenha uma história a contar. Já ouviram falar isso? Não tem nenhuma escola que venha. Todas têm que ter um enredo. E o enredo é o desenvolvimento de uma peça, um escrito literário ou conceito proposto. É o conteúdo do que será contado pela escola, servindo de base principal para o desenvolvimento dos demais quesitos. Olha que interessante. Olha só que analogia interessante. Ou seja, não se começa o desfile, nem se vem para a passarela, não se volta à vida sem que algo esteja planejado, algo esteja preparado para se contar uma história. A história da sua vida, a história da minha vida, a história da nossa vida. A história de nossas vidas, de alguma forma, tinha que ser minimamente planejada, porque se não for minimamente planejada, não tem como voltar para encarnar. Vai encarnar para quê? Como diria o Sérgio Felipe de Oliveira, não é? Só podemos encarnar se tiver um propósito. Então, todos aqui nesta sala têm um propósito de ter voltado, de estar vivendo até hoje, provavelmente cumprindo o que se deve cumprir, ou em busca de entender esses mecanismos da vida e onde nós nos inserimos nela.
O enredo, ele tem essa característica aí de que parece que está tudo escrito, não é? E nós já ouvimos, não é, no Livro dos Espíritos, que não há assim algo tão fatal, de que essa coisa de fatalidade acontece apenas quando nascemos e quando morremos, ou seja, todos nascemos um dia, viemos do ventre de alguém. Tem alguém aqui que veio de outro diferente? Não? Toda sala ali tem um? Não, toda sala sempre tem um, alguém. Mas o fato é que cada um de nós teve esse início, então, fatalmente. E todos vamos desencarnar. Alguém não vai? Opa, tem um aqui. Toda sala tem alguém que não vai. Então já encontramos um aqui também. É isso. É isso aí. A direção também vai? Não? Ah, bom. A direção é eterna. Os diretores que talvez não, né? Ah, bom, com pressa nem preço, tá bom. Ótimo. Então, cada um de nós aqui sabe muito bem que existem alguns pontos fundamentais. Então é assim, realmente, como diria o plano espiritual, nem tudo está escrito. Não estava escrito nas estrelas que eu iria vir de blusa preta, você ia vir de calça azul, e o outro de tênis marrom. Não estava escrito, isso aí são minúcias do dia a dia, diz respeito ao seu livre-arbítrio, à sua liberdade de ação. Mas tem situações na vida que já estão previstas no enredo de nossa vida. Quando o apito tocar e nós começarmos o nosso desfile, nossa vida tiver início, vai ter um ponto em que vai entrar determinada alegoria, de que vai surgir determinados carros ou fantasias. E como nada é tão determinante assim, a ponto de não ser mudado de jeito nenhum, pode ocorrer algumas situações no caminho que nos favoreçam ou desfavoreçam e que vão sempre testar nossa fé ou nossa fidelidade aos caminhos de vida. Como diria Jung, e essa também eu aprendi com o Sérgio Felipe, de que para Jung, fé tem aquelas pessoas que têm fidelidade ou que agem com uma fidelidade aos seus caminhos de vida. É fiel ao seu caminho, percebe-o, pensa, medita, explora o seu potencial, desenvolvendo-o, não deixando, não é? E aí agora nós introduzimos mais alguns, não deixando que o nosso potencial morra ou vá para o cemitério com o corpo que deixarmos aqui. Logo, é necessário que nós façamos acontecer a nossa vida enquanto estamos na passarela da vida, porque vai chegar um dia que o portão vai fechar. Já ouviram isso? Que coisa interessante! Tem um apito inicial e tem um portão que se fecha. E quando o portão fecha, significa fim desse objetivo proposto para este tempo. E isso é individual, podendo também ser coletivo. São definidos aqui, no enredo, quais conteúdos que vão aparecer na passarela da vida, em qual sequência, o que cada situação poderá provocar. Afinal, em cada época de nossa vida, o que deve mesmo aparecer? O que apareceu ou vai aparecer com 15 anos? O que apareceu ou vai aparecer com 20? E com 25, o que eu estava realizando, pensando, ou qual era a situação de minha vida? E com 35, 45, 60, com 70 anos, com 90, para alguns que já estão aí, com 90, e com 100, uau! Com 110, eu vou falar 110 porque minha avó tem 108, mora em Salvador.
E aí, eu espero que ela chegue aos 110, mas não sei, o que será que está por vir, se Deus permitir que ela complete 110, que será só em 2021, tá bom, gente? Esse ano é 109. Mas o fato é, se Deus permitir, o que será? O que será que vai vir? O que estará por vir? E como é que nós nos preparamos, dia após dia, para viver o que tem que ser vivido? Porque nenhum de nós pode esperar que o enredo aconteça sem a nossa ação, sem a nossa presença. O enredo não acontece. Muitos de nós, por não se lembrar do planejamento, e isso também nós estudamos em doutrina espírita, não é? Esse esquecimento de vidas passadas. Tem muita gente que gostaria de lembrar. Nossa, como eu gostaria de lembrar como é que eu fui na outra vida. E tem gente que não gostaria nem de lembrar, porque só de imaginar, eu não ia suportar, só de ver aquilo. Emmanuel diz que nós podemos até antever um pouco, se nós formos observadores, não é? Quando ele trata da questão de expiação ou prova, e ele diz que aqueles que estão mais, digamos assim, conformados ou revoltados, é bem provável que estejam vivendo uma encarnação expiatória. E aqueles que estão com mais resignação e lutas por melhoras, é bem provável que estejam na reencarnação de provas. Mas ele diz que se nós quisermos saber o que fomos no passado, em vidas passadas, basta parar e refletir sobre o nosso comportamento atual. O que nos agrada, os pensamentos que temos, de que jeito, de que forma e de que maneira nós nos portamos diante de algumas pessoas e situações que a vida nos apresenta. Ele falou que se nós realmente pararmos para meditar, nós podemos ter ideia do que fizemos ou deixamos de fazer em vidas passadas. Então não precisamos saber tudo, basta termos uma ideia para poder fazer melhor agora. Então, por não lembrar, alguns erraram o caminho, agiram de maneira errada. Outros, não por não lembrar, mas porque se entregou a todos os arrastamentos que tinha, todos os desejos, todas as vontades que tinha ou que tem. E por isso também acaba contrariando o planejamento reencarnatório. E não dá para ser feliz sem viver a vida que nós escolhemos viver, que com certeza há de ser essa que nos leva à melhora, à evolução. Então, para viver bem o enredo, é necessário que nós possamos, ou queiramos, busquemos adquirir novas ideias, conhecimentos, criatividade e assumamos a responsabilidade pela nossa vida. Isso é bom. Até aqui, falei alguma coisa difícil? Deu para fazer essa analogia? Entre enredo, a história a ser contada, e encarnação, a história que cada um de nós vai contar? É assim. É a mesma coisa. Então provavelmente a arte imite bem a vida. Depois desse quesito, tem outro que nós também podemos pontuar, que é o samba enredo. Parabéns pela música aqui. Parabéns pela música aqui. Não é em toda casa que nós temos música. Inclusive tem casas que é proibido. E eu, particularmente, agora é uma questão minha, sei que cada casa tem sua direção, e o importante é o que a direção comanda, né? Afinal de contas, nós obedecemos a norma de cada casa. Mas o fato é que a mim, de certa forma, agrada, é algo que toca. E quando nós temos alguns estudos e nós aprendemos um pouco sobre essa questão dos acordes, não é? E o que pode ser, às vezes, transpassado na nossa alma desses acordes e de algumas músicas que verdadeiramente sensibilizam as pessoas e que podem colocá-las a funcionar melhor ou com mais afinidade dentro de sua própria vida,
Então nós damos graças a Deus quando ouvimos e nos conectamos. Por isso, parabéns mesmo. Já ouviram aquela música? Vejam esta maravilha de cenário. Não é assim? Samba enredo, samba enredo. Bom, aí o samba enredo ele só pode ser criado depois que o enredo está pronto. Sabiam disso? Ninguém cria primeiro o samba enredo para depois criar o enredo? Não. Primeiro o enredo estava feito. Como nós dissemos, o enredo é o que vai dar sentido a todos os outros quesitos, a tudo que vai acontecer. Mas aí tem algo que se conecta a este enredo, que é este samba enredo. Esse samba enredo aqui, criar uma letra que seja clara e correta quanto ao conteúdo do enredo. A letra não pode contradizer a proposta do enredo, deve ser de boa compreensão. Então, se o meu enredo for de mansuetude e pacificidade, é assim que se fala? Acho que eu falei certo, né? Qualquer coisa vocês podem falar comigo também. Se meu enredo é esse, e minha música for mais contrária, de alguma maneira contrária a isto, então talvez não esteja me motivando a viver a vida que eu tenho que viver. É possível até que crie contrariedade, porque eu não estou buscando a harmonia, ou seja, a inspiração necessária. Na nossa analogia, o samba enredo, ou a música que nos acalanta e nos faz andar, ele é o que inspira. O que é que te inspira? O que é que te lembra de vitória? O que é que te lembram das bênçãos e de Deus? O que é que te lembra do amor ao próximo? Que tipo de inspiração nós ouvimos e repetimos para nós mesmos? Por que repetir? Porque tal qual a arte aí no carnaval, o samba enredo, ou isso que nos inspira, deve estar conosco desde o início até que o portão se feche. Vocês já notaram isso? O pessoal não para de cantar no meio da passarela. E digo mais, não param de cantar mesmo depois que se fecha o portão. Mesmo depois. Isso também tem um sinal para nós. Porque passam-se pela vida e depois que o portão se fecha, alguns choram de alegria. Outros choram devido a algumas falhas que houveram e que com certeza vão ter que refazer o ano que vem ou na próxima encarnação. Nós já vimos isso acontecer. Tem um grupo que às vezes chega lá e é só alegria e todo mundo festeja, e tem um grupo que passa desesperado pelo portão e não deu para fazer o que tinha que ser feito. E já sabem de antemão, antes mesmo que nova oportunidade lhes seja dada, já sabem que vão ter que melhorar alguma coisa na próxima oportunidade. Este samba enredo, no que diz respeito à nossa vida espiritual, esse quesito representa tudo que nos serve de inspiração maior e o nosso bom humor. A inspiração destrava alguns arquivos internos, pois a nossa alma traz em si os potenciais de elevação. Então tem algumas coisas que nós ouvimos, algumas palestras, alguns livros, algumas músicas, algum silêncio que nós ouvimos, que nos faz se conectar com o bem, com a verdade e com a evolução necessária a cada um de nós nessa vida. E toda a inspiração vem para entusiasmar a alma, vem para dar motivos, ou seja, é a motivação necessária para mais um dia. Alguns de nós, às vezes, deixam com que algumas situações nos ponham para baixo. Notícias, amigos,
E outras coisas que às vezes nós lemos ou assistimos que não produzem efeitos melhores em nossa vida. E às vezes nós ficamos tristes, calados, ficamos num canto parado. Mas já ouviram aquele ditado? E minha avó materna, que não está mais, a avó que tem 108 é paterna, tá bom, gente? Mas a avó materna já está na pátria espiritual. E tinha um ditado que ela dizia, que já é conhecido de muita gente: quem canta... Aqui também se conhece isso, né? Quem canta seus males espanta. E é verdade, alguns de nós às vezes está ali, está um dia, não está muito fácil, e aí você lembra daquela música, daquele verso, daquela poesia, daquela cena de filme que lhe motiva, e isso lhe inspira, e você então levanta de onde está e vai fazer mais alguma coisa. Eu não entendo porque eu sou novo na casa, então se fizerem assim quer dizer sim, que concordam, que já viram isso acontecer, né? Se fizer assim eu vou entender como não, quero só dizer para vocês o que eu entendo, tá bom? Ok. Então, no tumulto do dia a dia, nós precisamos entender o que é que me motiva. E é importante saber o que me motiva, que me contagia positivamente, o que me inspira, para eu poder acionar isso deliberadamente. Porque tem uma situação aqui, nesse ponto de motivação. Tem uma situação. Se eu não souber o que me motiva, e alguém souber, pode me manipular, e eu posso estar sendo enganado, e eu posso estar agindo com entusiasmo, pensando que estou produzindo algo de bom para mim, quando na verdade estou sendo usado por alguém que conhecia, ou que passou a conhecer, meu ponto de motivação. É igual aquele desenho que a pessoa põe uma carroça lá nos coelhinhos. Ele não tinha cavalo, só tinha os coelhos, aí coloca ali os coelhos amarrados na carroça e coloca uma cenoura na frente, pendurada assim, né? E os coelhinhos vão tudo atrás da cenoura, enquanto isso está puxando a carroça com aquele lá em cima. Então, o que é que te motiva? Mas o importante é que nós saibamos e façamos disso, ou acionemos isso deliberadamente. E isso vai melhorar o nosso bom humor. E melhorando o bom humor... Poxa, quando o bom humor melhora, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida e é bonita. É bonita. Isso é muito bom. Então, bom humor. O bom humor tem curado muita gente. Tem alguns estudos aí dos grupos de estudo do Sérgio e tudo mais, que fizeram pesquisa, porque tem muito médico, né, que estuda lá com o Sérgio. Eu não sou médico. Meu grupo de estudo, inclusive, eram 10 pessoas, 9 psicólogos e um não. Eu era um não psicólogo. Mas o fato é que tinha grupos que faziam estudos em alguns tratamentos que o pessoal passava para os hospitais, e que viam alguma diferença na melhora de algumas pessoas. Pessoas mais bem-humoradas, na mesma ala de tratamento, passando pela mesma situação que outros, melhoravam mais rápido. Pessoas com um pouco mais de esperança, fé e oração, melhoravam mais rápido. Outros revoltados, que não queria saber, que achavam que estava sendo castigado, ou que Deus não existe, ou coisa assim, demoravam mais para melhorar. Então, o bom humor tem trazido saúde para muita gente. Outro quesito, já que o tempo ainda dá e ninguém me acionou aqui, porque vamos falar então de algo interessante. Só porque tem um que eu não vou falar, eu acho que é bateria. Eu falei de bom humor agora e falei também dessa questão da inspiração. A bateria, ela serve para dar ritmo à vida. Então a inspiração junto com o ritmo é quem dão movimento ou encoraja-nos a nos movimentar. Porque, gente, é difícil ficar sem se mexer diante daqueles tambores. Pelo amor de Deus, eu não sei se alguém aqui já foi, mas até o mais cético, aquele que não gosta, não quero carnaval, eu vou ficar sentado aqui. Está sentado, mas você olha debaixo da coisa, lá está lá. Está no ritmo. Porque algo perpassa a pessoa. É interessante isso.
muito interessante mesmo. E se você se permitir, você se movimenta. E vida é movimento. Mas o próximo item aqui é comissão de frente. Comissão de frente, hoje em dia, todo mundo vê, é um verdadeiro teatro, lindo, eu acho lindo. Mas a analogia que eu fui buscar não diz respeito a esse teatro, porque talvez eu careça de alguma informação a mais, ou de algum aprendizado a mais. Eu fui buscar lá atrás, há algumas décadas passadas, a comissão de frente era o pessoal da velha guarda das escolas. Alguém lembra disso? Já ouviu falar sobre isso? E eles vinham muito bem vestidos, e eles é quem apresentavam a escola. Então a comissão de frente tem o papel de apresentar o que vem. E era a velha guarda que fazia isso. Velha guarda significa, na nossa analogia, nossos antepassados. Nossos antepassados é quem nos apresentaram a esta vida. Muitos de nós traz muitos sinais, traços e comportamentos de alguns de nossos familiares antepassados. Eles que abriram os caminhos para que nós pudéssemos estar andando ou trilhando o nosso caminho hoje, ou a nossa passarela hoje. Algumas vezes eles acertaram, outras vezes eles erraram, mas quer de um jeito, quer de outro, eles proporcionaram a existência da família que nos gerou. Nossos antepassados. Um dia, estava ouvindo eu gostava muito de ouvir o Padre Léo, da Canção Nova, hoje também está na Pátria Espiritual, e um dia ele fez não é uma exposição, é uma homilia que fala? Um sermão? Então, ok. Aí o Padre Léo estava falando de curar as raízes. Eu não esqueço daquilo. Que interessante que foi. Fiquei ouvindo ele ali o tempo todo falando de curar as raízes, e ele queria dizer o seguinte, que muitos de nós podem estar cumprindo honrar seus antepassados simplesmente por termos feito alguma coisa útil de nossas vidas. Qualquer um de nós que fizer algo que vale a pena de sua própria vida, com certeza vai estar honrando seus antepassados. Então, nesse propósito de curar as raízes, nós precisamos entender algumas coisas. Algumas heranças ou jeitos ou comportamentos hereditários de nossos antepassados podem ser melhorados ou transformados em nós. Por exemplo, e aqui tem uma listinha, se os nossos antepassados foram medrosos, nós podemos ser mais corajosos hoje. Se eles foram desonestos, se algum deles foi desonesto, nós podemos ser honestos hoje. Se eles foram orgulhosos, nós podemos ser mais humildes. Se eles foram rudes, uns verdadeiros brutamontes, nós podemos ser mais dóceis hoje. Se eles desarrumaram, nós podemos arrumar, porque somos nós que estamos vivendo o agora, o presente. Se eles desistiram de alguma coisa, nós podemos perseverar. Se os nossos antepassados não amaram o suficiente, nós podemos amar mais hoje. Se eles nos apoiaram pouco, nós podemos apoiar mais alguém hoje. Se eles perderam a fé em algum momento de sua vida, nós podemos despertar o Deus interior. Se eles não se entenderam no passado, nós podemos compreender mais hoje uns aos outros. Se eles fizeram a guerra, nós podemos construir a paz. Cuidemos bem de nossas raízes, orando, servindo, falando bem deles e fazendo o melhor que nós possamos fazer da vida que temos. Até aqui tudo bem? O próximo quesito é mestre-sala e porta-bandeira.
Quem é? Quem são mestre-sala e porta-bandeira? Quem? Pai e mãe. Muito bom. O pessoal já se conectou no tema. Mestre-sala e porta-bandeira. Tem algumas coisas interessantérrimas que eu descobri nesses quesitos que são julgados aí. Olha só. O mestre-sala deve fazer o papel de guardião do pavilhão da escola, que é o símbolo mais importante da escola. O mestre-sala deve manter a elegância, a postura, a reverência. O mestre-sala não pode tocar o pavilhão de maneira brusca, rude, sem jeito. Não pode ter gestos vulgares. Permanentemente deve demonstrar respeito à porta-bandeira e ao pavilhão. O mestre-sala deve exaltar a porta-bandeira que sustenta o pavilhão. Deve estar sempre próximo e pronto para qualquer eventualidade. Não pode permanecer excessivamente de costas para a porta-bandeira. Isso tem alguma coisa a ver com o nosso mestre-sala? É o pai e a mãe. Na nossa analogia, nós estamos dizendo que mestre-sala e porta-bandeira é o pai e a mãe, biológico ou não, aquela figura paterna e aquela figura materna que cada um de nós teve em algum momento. E aí, os quesitos para julgamento para o mestre-sala são esses que eu falei. Tem alguma coisa a ver de bom com o nosso mestre-sala? Mas vamos ver os quesitos da porta-bandeira. E a porta-bandeira, junto com seu parceiro, deve bailar no ritmo do samba, exibindo passos e características próprias do casal. Ela deve ostentar o pavilhão. Não deve deixar o pavilhão enrolar no seu corpo. Não deve deixar o pavilhão enrolar no mastro. Não pode chocar-se corporalmente com o mestre-sala. Deve cuidar para que o pavilhão não bata no rosto do mestre-sala. Adoro essa analogia. Parece que tem tudo a ver. Simplesmente pegaram o quesito do casal e colocaram lá para eles serem julgados. E sabe quem é o pavilhão? O filho. Você, eu, nós ou nossos filhos. Ele é o pavilhão. Ele é o pavilhão que deve ser ostentado, respeitado. E no caso da mãe, já entendendo que a mãe tem essa proximidade maior com o filho, não deve, ou ela não deve deixar o pavilhão enrolar no seu corpo. Sabe o que isso quer dizer na nossa analogia? Tirando de lá para cá, que se ele enrolar no corpo da porta-bandeira, ele vai ficar totalmente dependente. É alguém dependente da porta-bandeira, e não foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado para ser exaltado e viver a própria vida no que diz respeito ao nosso filho. Mas está dizendo que ele não deve enrolar no corpo, ficar enrolado no corpo, agarrado. Também diz que ele não deve ficar enrolado no mastro, no seu próprio mastro. Significa que ele deve aprender valores que não o deixem egoísta demais a ponto de olhar só para si mesmo. Ele enrolado em si mesmo. O filho, ou seja, nós. E não pode chocar-se a mestre-sala corporalmente com o mestre-sala, evitando toda briga, toda dissensão, evitando realmente que males aconteçam. E por último, até aqui tudo bem? Mestre-sala e porta-bandeira e o pavilhão eu acho fantástico, é um dos melhores, tirando o enredo, é a melhor analogia que eu vi dentro desse contexto da arte que imita a vida. Evolução. Então, no que diz respeito à evolução, e eu vou chamar logo em seguida aqui também a harmonia, tá? A escola tem que estar compacta, ordenada, coesa no seu deslocamento, sem correrias ou retornos.
Deverá ser livre e espontâneo o seu caminhar, o desenvolver de seu percurso dentro do perímetro da ala. Ou seja, além de ir para frente, também tem um perímetro lateral. Eu não posso ir muito para lá, nem muito para cá. Isso é para não adentrar ou não ferir a liberdade alheia. Considera-se um buraco quando esse deslocamento causar um espaçamento constante que quebre o conceito de grupo. Então, nós vemos no Livro dos Espíritos a lei de sociedade, que diz que nós estamos aqui para viver junto, para viver em sociedade. É aqui que nós vamos resolver nossas diferenças. É justamente assim, olhando uns para os outros, porque, graças a Deus, a encarnação é algo que nos deixa mais presentes. Porque se nós fôssemos desencarnados, a maioria que está nessa sala aqui não vê espírito. Se nós ficássemos vendo espírito, ou se nós ficássemos agindo como os desencarnados, que podem estar em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer instante de seu pensamento, a gente poderia fugir um do outro, não é? Sabe aquela coisa? Ih, me desagradei de você, vou para o Japão. Aí vai para o Japão, vai para a muralha da China, vai para Taj Mahal, na Índia, não é? Vai instantaneamente. O espírito desencarnado, ele diz assim, ó, foi. O I, inclusive, quando sai o I do fui, ele já foi mesmo. Já está lá. Agora nós não. Nós, me desagradei, você me ofendeu, vou dormir. Dorme, acorda, olha, a pessoa está lá ainda. A pessoa está lá, você está lá, está todo mundo lá, porque é lá que tem que ser resolvido. É ali que tem que ser resolvido. Lei de sociedade. Ou seja, nós estamos aqui, a evolução diz o seguinte: a coisa tem que estar compacta, e nós vamos ter que seguir esse caminho, e nós vamos chegar lá. Não quer dizer que vamos ficar tão unidos assim, a ponto de estarmos casados. Não, quer dizer que vamos chegar lá no que diz respeito ao nosso aprendizado, no que diz respeito à nossa evolução realmente. Ou seja, eu dei os passos certos, você também está dando os passos certos, e nós estamos nos encorajando mutuamente. Então, significa que os movimentos que fazemos, esses movimentos têm algum tipo de contexto no tempo e no espaço. Então eu não fico pulando etapas, eu não deixo vazios, eu cumpro as tarefas, eu vou angariando amigos, construindo amizade. E nós vamos crescendo dessa maneira, sem precisar que ninguém corra tanto. Porque às vezes no mundo nós aprendemos desde criança competição. Isso é algo interessante, porque tem muita gente vivendo na competição como se tivesse que vencer todos os outros. E não é competição que vai nos levar à evolução. O que vai nos levar à evolução é cooperação. Não é competição, é cooperação. E cada um de nós, nesse quesito, vai ter que fazer a sua parte. Por quê? Não dá para avançar e deixar um monte de gente para trás. Ou seja, eu primeiro, o meu primeiro e só o meu que basta. Não! Eu digo, às vezes cria uma certa controvérsia, mas eu digo que nós precisamos desenvolver a mente de que eu sou o terceiro. Gostariam? Alguém gostaria de ser o terceiro? Depende do quê? Olha, já estão selecionando, tá vendo? Já significa que a pessoa não quer ser o terceiro. Mas no que diz respeito à nossa evolução, primeiro Deus, segundo o próximo, eu sou o terceiro. Dá para entender? No que diz respeito à evolução de nossa alma, primeiro Deus. Por isso nós buscamos entender, amar a Deus. Mesmo que a gente não entenda tudo de Deus, ame Deus a si mesmo. Vai amando, ama Deus da melhor maneira. E serve da sua melhor maneira. Serve ao próximo. E enquanto serve ao próximo, preste atenção em si mesmo, para angariar e ser abençoado tanto quanto você abençoa. Então, evolução diz respeito a como caminhamos com o mundo que temos ao nosso redor, com as pessoas que temos ao nosso redor.
e com o que existe no mundo ao nosso redor hoje. Como diria Paulo de Tarso, não é pertencer a esse mundo, mas é saber viver neste mundo. Não vamos sair dele pensando que vamos evoluir fora dele. É aqui mesmo, nesse exato momento, nesse exato local. E a harmonia é o entrosamento entre a música, a harmonia é o entrosamento entre as pessoas. A harmonia, ela vê o seguinte: olha, essa pessoa veio para contar uma história. E dentro da história que ela está contando, cada coisa foi se encaixando. E ela não viveu a vida por viver, ela está ciente da vida que está levando, de tal forma que ela pensa: por que eu estou agindo como estou agindo hoje? E ela sabe o porquê está agindo assim. Ela sabe muito bem o que lhe alegra e o que não lhe alegra, e de que forma ela vai estar se colocando diante do mundo, por consequência, diante dos outros, das outras pessoas. Cada um de nós está nesta tarefa de desenrolar o enredo de sua vida de modo harmônico, pacífico, mas cheio de vontade. Cheio de vontade. Vontade de viver, vontade de ser. E isso é uma declaração íntima. Eu tenho vontade de ser. Eu sou. Me ouviram? Conseguiriam fazer essa declaração para si mesmo? Eu tenho vontade de ser. Eu sou. Ouviram? Conseguiriam fazer essa declaração para si mesmo? Eu tenho vontade de ser. Eu sou. Deus os abençoe.